Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no botão inscreva-se, botão vermelho. Do lado tem um sininho, você clica no sininho, vai aparecer três opções, você clica em todas e aí você vai receber todas as notificações do nosso canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que traímos. Vamos lá? Diante de tantos escândalos, né, que nós temos acompanhados aí nos sites de fofocas, na mídia, né, separação do Gustavo Lima e Andressa Suíta, né, por suposta traição do Gustavo Lima, recentemente agora o caso, né, do Nego do Borel, que tinha questões ali de traição também, lógico que tinha questões ali de um relacionamento abusivo, suspeitas de agressões que estão sendo investigadas, né, a polícia vai investigar, mas ali ele confirmou que as traições são verdadeiras, que ele traía, né, sua noiva. E também, né, o caso da Maria Aguiar, da Maria Cardi e o Arthur Aguiar. Então são vários casos, né, de escândalos aí entre os famosos envolvendo traições. E aí nós perguntamos por que traímos, né? O que acontece? Entre algumas espécies de animais, como os papagaios, né, eles são programados geneticamente, né, para monogamia. Então tem casais de papagaios que eles têm um único parceiro para a vida toda. Entre nós seres humanos, né, homens e mulheres, isso não acontece. Pode-se dizer que nós somos quase que programados geneticamente para amar e amar e amar, se acaso o amor anterior não nos satisfaz. Porque diferente dos animais, nós somos muito mais complexos, somos regidos pela linguagem, pela fantasia, pelo desejo, pela expectativa. E tudo isso, essa formação psíquica complexa, vai nos diferenciar das outras espécies animais. Os motivos para trair, eles são os mais variados possíveis. Mas os pesquisadores, eles apontaram alguns estudos, apontaram algumas questões que favorecem a traição. E percebeu-se uma conexão entre a oportunidade e a infidelidade. Então, os parceiros que têm mais oportunidade de trair, provavelmente eles vão trair mais. Nesse estudo também apontou que o lugar, né, onde que acontecem as traições, onde que as zonas de mais perigo, são o trabalho e a internet. Então, as pessoas, homens e mulheres, geralmente elas traem mais ou no trabalho ou no campo da internet. A internet facilitou aí, criou-se mais oportunidades de traição. Não que antes não houvesse traição, sempre houve, mas a internet facilitou aquelas, né, criou-se mais oportunidades, como a gente vê que tem essa conexão entre oportunidade e traição e infidelidade. A internet, ela cria uma oportunidade muito maior porque ela aproxima as pessoas, né? Ela encurta essas distâncias que nós temos, essas barreiras físicas e geográficas. Quem trai, geralmente ele experimenta uma elevação da autoestima. Já a pessoa traída, ela vai sentir sentimentos de raiva, depressão, em alguns casos extremos, essa pessoa pode até sentir pensamentos suicidas, ter pensamentos suicidas. O que acontece? É interessante que a pessoa, às vezes traída, ela vai pensar, nós somos muito autocentrados. Então a pessoa traída, ela tem a tendência de ficar perguntando: o que foi que eu fiz? Qual que é o problema? Então ela esquece que a questão da traição tem a ver muito exclusivamente com o outro. Então, uma das dicas, né, com aquela pessoa que passa por uma traição, que foi traída, ela entender e conseguir fazer essa separação, que é difícil, né, do eu, que aquela traição do outro não tem a ver com quem ela é. Aquilo não diz da personalidade dela, nem do caráter, nem da pessoa dela, mas sim diz da personalidade, diz do outro e não dela. O afeto e a cumplicidade, eles podem muitas vezes cicatrizar essa ferida que foi causada pela infidelidade. Então, muitos casais, mesmo passando por episódios ali de traição de um dos parceiros, ou homem ou mulher, ou um dos parceiros, seja homem, casais homoafetivos também, a afetividade, a cumplicidade entre o casal ali muitas vezes faz com que as pessoas consigam superar aquele episódio de traição e continuem juntas. Há quem consiga
algumas pessoas dá uma pequena importância àquele episódio de traição e dessa forma manter o relacionamento com aquela pessoa que traiu. Então algumas pessoas elas conseguem entender que foi um episódio esporádico, às vezes ela ouve, aceita as desculpas, os pedidos de perdão daquela pessoa que traiu e ela não dá tanta importância para aquele episódio, principalmente aquelas pessoas que conseguem fazer essa separação, de entender que aquilo foi um tropeço, aquilo foi uma questão do outro e não dela. Essas pessoas conseguem dar menos importância ao episódio de traição, perdoar e continuar junto e não ficar com aquela neura toda ali, com aquele medo, com aquela desconfiança. Tem pessoas, principalmente essas pessoas que eu disse, que ficam, que se perguntando, se questionando por que o outro traiu e trazem aquilo para elas, achando que é uma questão delas e ficam se perguntando o que ela fez. Essas pessoas, às vezes, ela tem mais dificuldade também, principalmente aquelas pessoas ali que têm essa questão de acreditar que a fidelidade, que o relacionamento sexual exclusivo é uma prova de fidelidade, de lealdade. Essas pessoas, às vezes, elas não conseguem confiar mais no outro. E aí elas não dão conta de relevar esse episódio de traição, de perdoar. Lógico que ninguém é obrigado. Estou só aqui explicando o que é que acontece em diferentes relacionamentos. Então, tem pessoas que não dão conta, elas acreditam que foi uma quebra de confiança muito grande, e aí elas não dão conta de continuar com aquela pessoa, mesmo que elas tentem. Tem pessoas que às vezes até procuram terapia, procuram ajuda profissional ali para tentar salvar o relacionamento, mas elas não conseguem parar de pensar naquele episódio da traição do outro, e aí elas não dão conta. Isso acontece com os homens, isso é muito mais comum, lógico que acontece com mulheres também, alguns homens por a questão do machismo endêmico na nossa sociedade. Às vezes alguns homens, principalmente relacionados a questões de regiões mais tradicionais, mais conservadoras, mais machistas, relacionadas a questões com a religião, às vezes alguns homens, algumas pessoas vão ter essa dificuldade muito maior. E às vezes mesmo tentando perdoar o outro, ele não dá conta. Lógico que acontece com algumas mulheres também, que elas também não dão conta, principalmente quando elas ficam aí se questionando o que elas fizeram e ficam tentando entender o que está nelas. Às vezes elas não dão conta, às vezes elas não aceitam aí essa quebra de confiança, principalmente quando valorizam muito esse contrato de exclusividade. Então essas pessoas não dão conta de relevar esse episódio, mesmo às vezes até elas mesmas querendo tentar, elas não dão conta e precisam terminar e partir para outro relacionamento, porque aquele episódio as marcam muito. É importante, dentro disso, a gente dar um aconselhamento também, que é alguns casos. Tem pessoas que, como eu disse, a questão da oportunidade, tem alguns casos, as pessoas ali, ou homens ou mulheres, pela oportunidade, elas acabam se envolvendo e traindo um episódio esporádico. Muitas delas se sentem muito culpadas, então tem pessoas que às vezes elas não têm esse hábito, esse costume de trair. Quando elas em algum momento ali se envolvem com alguém, ou por essa oportunidade, por essa proximidade, e acontece ali a traição, elas se culpam muito, principalmente pessoas aí que estão muito ligadas a essa relação de culpa, que já tem essa tendência desse peso da culpa, e essas pessoas então começam a carregar essa culpa por terem traído. E muitas delas, às vezes, não dão conta de guardar isso para elas. Às vezes elas sentem a necessidade de ir e, sem o parceiro ter descoberto, contarem para o parceiro a traição. E isso complica muito a relação. Por quê? Às vezes, mesmo o parceiro querendo perdoá-la, ele não vai dar conta. Então, às vezes, a gente aconselha, se aquele caso que a pessoa que traiu foi esporádico, que a pessoa não é algo habitual da pessoa, e ela está carregando essa culpa, é melhor, às vezes, ela procurar uma ajuda, ela procurar um atendimento psicológico, ou alguém que ela possa, um profissional vai manter mais esse sigilo, para ela trabalhar esse sentimento de culpa, para ela não ter que, porque às vezes a pessoa que trai e conta para o outro, ela conta muito mais para uma necessidade de lidar com aquela culpa, do que porque o outro precisa saber daquilo. Então, às vezes, ela precisa procurar uma ajuda profissional para lidar com esse sentimento de culpa, e às vezes ela vai conseguir trabalhar isso, não vai ter necessidade de contar para o outro, porque muitas vezes, se ela contar, como eu disse, tem pessoas que dão conta de relevar aquele episódio e continuar o relacionamento. Tem pessoas que não. E às vezes a pessoa traiu esporadicamente ali, foi algo que a pessoa faça habitual, e ela ama aquela pessoa com que ela está no relacionamento. Então foi uma quebra da exclusividade ali momentânea, não é algo habitual que a pessoa tem, tanto que ela se sente muito culpada.
E aí por isso que a gente às vezes aconselha essa pessoa a procurar uma ajuda profissional, porque às vezes ela pode correr o risco ao contar para o parceiro, ao revelar, sem a pessoa ter descoberto ali, ela pode ocorrer em perder aquele relacionamento, que às vezes ela tanto preza para aquele relacionamento. Então às vezes é melhor não contar, porque você não sabe se a pessoa vai dar conta de perdoar ou não. Então, às vezes é melhor não contar, porque muito provavelmente é muito difícil quando uma pessoa faz uma traição, trai um episódio ali que não é rotineiro, é muito difícil aquilo ser descoberto, porque não é uma... Geralmente quando as pessoas descobrem a traição, a pessoa que trai e é descoberta, geralmente isso acontece porque ela tem aquele hábito de fazer aquilo muitas vezes. Então ela vai fazendo, e chega uma hora que ela não consegue esconder mais, ela vai deixando rastros, porque trair não é fácil, geralmente deixa rastros, principalmente nesses tempos de internet e tal. Mas quando a pessoa comete aquele ato ali esporadicamente, é muito difícil o parceiro vir a saber. Então ela pode guardar aquele segredo e manter a relação dela, sabendo que se ela contar, ela pode correr o risco de perder a relação. Então ela pode pensar isso, procurar essa ajuda, que às vezes isso vai salvar o relacionamento dela. Melhor se ela guardar esse segredo e trabalhar a culpa dela, do que se ela contar para o outro. É importante nós também lembrarmos que em alguns casos, de algumas pessoas, a infidelidade ela é patológica. Então tem pessoas que, por algum transtorno, ali a pessoa tem esse comportamento de infidelidade patológico. Isso atrapalha, tanto às vezes afeta ela mesma, porque ela não consegue manter fiel nas relações, e atrapalha o outro também, porque ela acaba machucando o outro, porque aquilo vai acontecendo com uma frequência ou de um modo muito cruel, tanto com ela mesma quanto com o outro. Esses casos de infidelidade patológica, eles estão relacionados a questões de funções orgânicas mesmo, ou até mesmo questões de modelos, né, de comportamentais inadequados. Então, às vezes, como a pessoa foi criada, principalmente a gente tem uma cultura aí machista, né, que os homens eles geralmente traem mais, porque existe essa questão essa tolerância social, né, de achar que o homem realmente ele tem que ser esse machão, ser esse pegador, e aí essa tolerância, às vezes até esse estímulo social faz com que algumas vezes os homens traiam mais. Então esses modelos inadequados, né, se ele teve ali na sua família, às vezes um modelo na família inadequado de relação, ou pelo pai ter esse comportamento também, ele vai apresentar esses comportamentos também dessa traição patológica, não conseguir dar conta de segurar ou ter relações mais saudáveis com o outro, às vezes falar abertamente com o outro: olha, eu não consigo estar numa relação monogâmica, se esse é o seu desejo, eu não dou conta, e ele não procura uma ajuda. Então, em alguns casos, essa infidelidade vai ser patológica, a pessoa não vai parar com esse comportamento. Os motivos que levam homens e mulheres a trair também, eles são diferentes. Geralmente os homens, o que muitas vezes leva eles a trair, é porque às vezes eles sentem necessidade se sentem bem, a autoestima elevada, quando são paquerados por outras pessoas que eles sintam atraídas físico, emocionalmente ou afetivamente com essas pessoas. Então eles permitem ser paquerados, né? Isso faz bem para a autoestima deles, e aí eles não dizem, não contam para o outro parceiro, sem dizer para o parceiro ou para a parceira, que estão recebendo essa paquera, e eles vão levando essa paquera até que é o momento que às vezes aquilo que eles vão alimentando deixa de ser só um jogo ali de sedução e passa para a realidade. Já as mulheres, o que muitas vezes o estudo apontou que facilita, né, que leva as mulheres mais facilmente à traição, às vezes é manter contatos com ex-namorados, ex-companheiros. Então, às vezes, manter essa proximidade com esses companheiros, receber ligação sem compartilhar, sem o parceiro, a parceira saberem disso, leva que muitas vezes essa proximidade com ex-namorados, ex-companheiros, sem o companheiro atual saber, isso pode acabar levando-as à traição. Como eu já disse em outro vídeo, vocês podem acompanhar aqui sobre relacionamentos abertos, o que faz um relacionamento dar certo, ou o que faz o contrato do relacionamento não é ter uma aliança na mão esquerda, ou ter um contrato de união estável, ou um casamento mesmo civil ali registrado. Não é esse contrato que vai fazer com que as relações deem certo, ou que vai fazer com que aquela relação seja exclusivamente monogâmica. Então a gente precisa entender que a gente tem diferentes contratos, né? Cada pessoa
ela vai criar seu próprio contrato de relacionamento. E essa ênfase social que nós damos muito, né, ao contrato de exclusividade, contrato monogâmico, essa ênfase ela é muito social, essa pressão é muito social, e algumas pessoas não conseguem, ao entrar num relacionamento, dizerem que elas não dão conta, ou elas não é esse contrato que elas querem. Então muitas pessoas às vezes dizem, né, elas entram no relacionamento, elas dizem, fazem esse contrato de exclusividade, de monogamia e tal, só que às vezes esse contrato ele não é mútuo. Ou seja, uma pessoa, né, faz esse contrato, uma pessoa diz para o outro que, olha, eu quero uma relação de exclusividade monogâmica, e a outra às vezes acena com a cabeça, concorda, mas não é esse contrato que ela quer. Em alguns casos, sim, esse contrato é mútuo, as pessoas têm esse contrato de exclusividade e essas relações também funcionam. Muitas pessoas conseguem, são muito satisfeitas nesse tipo de relação, nesse tipo de contrato. O importante é que isso seja mútuo, que seja amplo e que as pessoas consigam dizer dos seus sentimentos na relação, serem transparentes nos seus sentimentos, no seu desejo na relação, para que as relações deem certo. A gente sabe quais são os ingredientes, né, de uma relação saudável e de que uma relação dê certo. Esses ingredientes eles estão relacionados, né, a fugir da rotina, a cada dia, diariamente, né, entender que os relacionamentos eles são construídos, né, diariamente, eles precisam ser regados, eles precisam ser alimentados. É importante que a gente diga para o outro diariamente, né, o amor que nós sentimos, tanto por pensamentos, por comportamentos, por ações, para o outro, que o outro entenda que nós amamos. À medida que a gente perde nessa necessidade de estar conquistando o outro diariamente, a relação ela vai se esfriando. Outro ingrediente muito importante é o diálogo, né? Manter sempre o diálogo nas relações. Quando as relações, mesmo quando tiver com problemas, a gente conseguir o que a gente chama na psicologia de assertividade, que é eu conseguir dizer para o outro os meus sentimentos, as minhas emoções, eu conseguir partilhar com isso com o outro, sem outros comportamentos de raiva, de explosão. Então eu conseguir dizer, às vezes vejo que algo não vai bem, eu incentivar, olha, vamos conversar, o que está acontecendo? Ou você descobre traições da pessoa, se você quer continuar com ela, você chama ela para o diálogo, e você fez o contrato de exclusividade, da gente ser monogâmico, é isso que você quer? Porque muitas vezes a pessoa ela não diz, mas as ações dela, ela faz um contrato verbalmente, mas as ações dela está dizendo que ela quer outra coisa, e é preciso ter esse diálogo, manter esse diálogo. E quando há traição também, é muito importante que a pessoa que traiu, que quer manter aquela relação, que ela procure o outro e não faça juras, promessas de que não vai trair mais, de que promessas monogâmicas. É importante ela trazer dentro daquele relacionamento quais são os outros elementos que são importantes, porque se a pessoa também está disposta a perdoar, é porque ela consegue relevar aquela questão da traição. Então a promessa, o acordo ali tem que ser muito mais do que é bom naquela relação, ou seja, o que nós apreciamos, o que para nós aqui dentro desse relacionamento é fidelidade, o que é infidelidade. Para algumas pessoas, ficar na traição, ou ficar com outras pessoas, ou ter uma relação sexual com outra pessoa fora daquele relacionamento, às vezes aquilo não é uma quebra da infidelidade para alguns casais. Às vezes mesmo que a pessoa não dê conta disso conscientemente, tanto que às vezes ela perdoa uma, perdoa duas. Então para ela não é aquilo que é importante, ela precisa, a mesma pessoa que é traída e que está ali querendo perdoar e que quer continuar a relação, é preciso ela entender por que ela está naquela relação, qual que é o desejo, qual que é a fantasia dela naquela relação, ou seja, o que é aquilo que atrai a ela naquela pessoa e o que ela preza, o que para ela é fidelidade naquela relação. Se a pessoa consegue entender esses ingredientes, ou seja, o que eu zelo aqui nessa relação, o que para mim eu não abro mão. Às vezes para a pessoa, o outro trair não é algo que para ela é uma quebra da fidelidade ou que ela não abre mão. A gente percebe isso principalmente em casais que o companheiro, a companheira trai uma vez, trai duas, trai três, a pessoa perdoa. Às vezes a pessoa reclama porque socialmente ali as outras pessoas criticam e ela às vezes fica ruim por causa dessa questão do outro, mas para ela mesma aquilo não é um problema. E ela não consegue dar conta disso. E ela não consegue entender também o que eu preciso aqui combinar com o outro, do que para mim é importante nessa relação, o que para mim vai ser uma quebra de honestidade. Ou seja, o que para mim, se essa pessoa fizer,
aí sim eu não vou dar conta, eu vou precisar sair dessa relação ou vai me fazer mal. Então a gente precisa ter esses entendimentos, ou seja, o que para mim numa relação é extremamente importante, o que para mim realmente é uma questão de fidelidade e lealdade, qual que é esse ingrediente. Às vezes não necessariamente o contrato exclusivo de fidelidade, monogamia, de não ter relações com outras pessoas, às vezes não é isso que é importante para a pessoa. Às vezes o companheirismo. Então você precisa, às vezes tem uma vez que uma pessoa me fez uma fala que eu achei interessante, assim, você precisa se perguntar o que é que o outro, quais são as qualidades, o que é que te prende nesse outro. E aí você precisa aprender o que é que o outro me oferece que realmente me faz eu estar nessa relação. E às vezes para você preza muito mais o companheirismo, outras qualidades daquela pessoa, outras coisas, outro ingrediente que tem naquela relação, que para você sim aquilo é indispensável e aquilo você não consegue abrir mão. E a pessoa te oferecendo aquilo, te dando aquilo, você consegue estar feliz naquela relação. E aí a questão da pessoa não ter essa exclusividade com você, às vezes para você não é o mais importante. Para outros já é assim. Então cada um, por isso que o relacionamento ele é muito importante a gente conhecer qual é a nossa fantasia, qual é o nosso desejo, o que eu espero, o que me prende ao outro, qual que é o traço do outro que me chama a atenção e que me leva a estar naquela relação, a buscar aquele outro, aquele objeto amado. Vai ser isso, a gente tendo essa clareza, o que a gente deseja, o que a gente espera e o que a gente não abre mão numa relação, é que vai estar mais claro o momento da gente sair de uma relação ou o momento da gente ficar. E num momento de traição, aquilo vai te ajudar você a saber se, olha, dá para mim relevar, dá para me perdoar, porque isso para mim não é o mais importante, ou quando acontecer que o outro realmente fizer algo para você não dê conta, você sinalizar para o outro, olha, se isso continuar a acontecer, isso sim eu não dou conta. E aí nós vamos precisar. E aí você precisa ter essa clareza, vai ser muito mais fácil você estar na relação e saber o momento certo ali. Ou de perdoar, ou de falar, não, isso aqui não dá, ou de dialogar com o outro, porque às vezes antes da gente, uma relação ela não termina do dia para a noite, né? Antes da gente sair de uma relação, é porque várias coisas foram fracassando, como um acidente aéreo, várias coisas foram dando errado até que não dá para manter naquela relação. Então, antes dessas cadeias de acontecimentos, de coisas que vão dar errado, se a pessoa mantém um diálogo ali e vai conversando com o outro, às vezes elas vão acertando, vão melhorando esse contrato que lá no início da relação não ficou muito claro. E realmente não é para ficar mesmo. Esse contrato da relação, ele vai ficando mais claro com o tempo mesmo. Tá ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você concorda ou se discorda também, deixa a sua opinião. E sempre acompanhe, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Muito obrigado. Até mais.